Já mostrei para vocês o que é PA, já mostrei o que significa o AN, o A1, o N-1 e o R. Já mostrei para vocês como somar os termos de uma PA. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo para que vocês me digam se isso é ou não uma progressão aritmética, tá? Aqui temos os termos 1, 3, 6 e 10. Isto é uma progressão aritmética? Vocês consideram isso aqui uma progressão aritmética? O que é uma progressão aritmética? É aqueles termos onde a diferença entre eles é sempre constante. É uma relação de termos onde a diferença entre eles é sempre constante. Isto é uma progressão aritmética. Neste caso aqui nós vemos que do 1 ao 3 nós temos 2 unidades de intervalo, do 3 ao 6 nós temos 3 unidades de intervalo, do 6 ao 10 nós temos 4 unidades de intervalo. Então veja que não é um intervalo constante, é um intervalo crescente. Pela definição de progressão aritmética que eu dei para vocês, isso aqui não seria uma progressão aritmética. Por quê? Porque o intervalo deles não é constante. Só que eu digo para vocês, sim, isso aqui é uma progressão aritmética. Até agora eu mostrei para vocês as progressões aritméticas comuns, de primeira ordem, que são aquelas que são dadas no ensino básico, no ensino médio. Isso aqui já é uma progressão aritmética de segunda ordem. Tem a progressão aritmética de terceira ordem, de quarta ordem. O que é uma progressão aritmética de segunda ordem? Uma progressão aritmética de segunda ordem é quando a constância entre o intervalo não está na primeira diferença. Eu tenho aqui a minha relação de termos da PA, que é 1, 3, 6 e 10. Tenho um intervalo entre elas, que é 2, 3 e 4. Só que você percebe que aqui no 2, 3 e 4, o intervalo já passa a ser constante. Olha, de 2 para 3 é 1, 3 para 4 também é 1. Aqui eu já tenho um intervalo constante. Então, estes termos aqui me geram uma PA de segunda ordem. PA de segunda ordem é quando o intervalo constante está entre os intervalos da PA. Isto aqui eu tenho o primeiro intervalo. No segundo intervalo aqui ele já tem uma constância, já está todos iguais a 1. Então isso aqui chama-se PA de segunda ordem. E no caso desse segundo intervalo aqui não ser constante, se for constante só o terceiro intervalo, então é PA de terceira ordem. Então quando você encontrar uma relação de termos como essa aqui, nas quais o primeiro intervalo não é constante, verifique se o segundo intervalo não é constante, para que você possa dizer que é uma PA de segunda ordem ou não, ou o terceiro intervalo constante, PA de terceira ordem ou não. Mas se estivermos tratando de PA de primeira ordem, que foi o que eu já mostrei até aqui, verifique somente o primeiro intervalo. Se esse primeiro intervalo aqui não for constante, então ela não é uma PA de primeira ordem.